Muito bem, estamos gravando, então, bom dia a todos. Pessoal, alguns avisos antes da gente iniciar a nossa aula. Então, primeiro, com relação ao teste da videoaula 8, atenção que é até às 23 horas e 59 minutos do dia 22, que ele vai estar disponível. Então, quem ainda não fez tem que correr lá para fazer, tá? Eu estou percebendo que tem alguns alunos que não estão realizando os testes, tá? Então, lembrando que os testes compõem a média, né? Então, vai ser o somatório dessas notas, será feita a média de todas as notas dos testes, e aí isso vai compor parte, 10% da média final. Então, é importante que vocês realizem os testes, tá? Então, semana que vem é a nossa primeira prova, na quinta-feira, dia 25. Então, pessoal, vou deixar o questionário de prova disponível das 8 da manhã. Resolvi dar mais um chorinho, vou deixar até as 22 horas. Ah, porque se tem alguém que trabalha até às 6, consegue chegar e ainda fazer a prova. Bom, eu lembro que eu disse para vocês que deixaria até às 8, resolvi dar mais 2 horinhas. Então, o questionário vai ficar disponível das 8 até as 22 horas. Só que lembrando que a duração da prova é de 4 horas, que é mais do que suficiente, pessoal. Mais do que suficiente. Prova provavelmente vai ter 3 ou 4 questões, no máximo, não tem mais questões do que isso, porque as questões, como vocês estão vendo agora, começou a encorpar bastante, começou a ficar mais complicado e as questões são longas. Então, duração de 4 horas. Então, já que o questionário fecha às 22, tem que começar, então, pelo menos às 6 para aproveitar, às 6 da tarde, né? Para aproveitar as 4 horas de duração. Então, fiquem atentos ao horário, a essas 4 horas. Reservem uns 20 minutos no final para preparar os arquivos, para conferir os arquivos que vocês estão mandando, para tirar uma boa foto, para gerar um bom PDF. Então, verifique se está legível as questões que vocês vão enviar no Moodle. Então, é para enviar tudo via Moodle. Vocês vão enviar separadamente, cada questão você vai enviar um PDF de resposta. Então, cuidado para não inverter as questões, as respostas, para não mandar 2 vezes a resposta da mesma questão. Isso já aconteceu o semestre passado. Então, por isso é bom deixar uns 20 minutos aí finais da prova para vocês conferirem os arquivos, se estão legais, se estão legíveis, tá bom? E, então, exclusivamente em PDF, eu queria que vocês mandassem, tá bom? Não esqueçam, tem que mandar em PDF a resposta. Tem que enviar todos os cálculos, tá bom? Não só a resposta final, eu corrijo passo a passo, então faz parte da avaliação da prova toda a modelagem que vocês vão fazer, então cada passo que vocês forem conseguindo fazer vale uma determinada quantidade de pontos, tá bom? Então eu preciso do passo a passo, sejam claros, para eu entender a linha de raciocínio de vocês, isso é importante. Conteúdo da prova, então, é do capítulo 1 ao capítulo 3 completos, então vai até o conteúdo de aletas, certo? Então, lista 4 também cai na prova, a gente não vai fazer em aula nenhum exercício específico de aletas, mas eu vou fazer no final da aula de hoje, pretendo fazer alguns comentários sobre essa questão de aletas também, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre a prova? Sobre essas questões burocráticas de prova? Prof, Sim. quando você corrige as questões, como que funciona a tua correção? Tem um peso muito grande o resultado final? Na verdade, o resultado final é o que deve pesar mais, tá? Mas eu vou dar, então é importante que vocês façam desde a lista de hipóteses, desenhos, principalmente circuito térmico no método das resistências. Eu
voltar pontos para o circuito térmico. Sim, nós teremos pelo menos 2 questões bastante extensas, tá? Então, hipóteses vai valer um tantinho de pontos, aí a simplificação da equação da energia, então tudo isso tem uma determinada quantidade de pontos. E claro, por exemplo, o perfil de temperatura vai valer mais, tem um peso maior. Mas Tá bom, tudo vale um pouquinho obrigado. de pontos. Obrigado. Muito bem. Então, se não temos mais perguntas referente a isso, vamos para o conteúdo dessa semana. Então, durante essa semana, pessoal, vocês tinham 2 conteúdos para estudar. Um conteúdo era, então, a condução de calor com geração de energia. Então, nesse conteúdo, pessoal, o que vocês viram na aula? Então, como que a gente trabalha com a equação da energia, da condução da energia, pensando na geração. Então, a geração de energia, ela é a conversão de qualquer outra forma de energia, seja ela mecânica, seja ela elétrica, seja ela química, em energia térmica, em calor. Então, sempre que isso acontecer, eu tenho geração de energia, lembrando que o termo de geração, ele é proporcional ao volume do volume de controle, então, ele acontece dentro, a geração tem que ser dentro do teu volume de controle, dentro do teu domínio de cálculo. Se for externo ou interno e não estiver dentro do teu volume de controle, então o termo de geração aonde você está querendo calcular, determinar o perfil de temperatura, ele não vai ter geração. Então, observem isso. A geração de energia, para você considerar, tem que estar dentro do volume de controle, onde você está delimitando o seu cálculo. Tá? Isso é importante. Então, basicamente, o termo de geração lá na equação da energia é que ali nosso termo que é 3 linhas. Então, nós estamos considerando que essa geração, ela é constante, então, para facilitar os nossos cálculos, né, porque eu poderia ter uma geração que é função do comprimento R ou do comprimento X, enfim, dependendo do sistema coordenado que a gente está trabalhando, e ele também ser uma equaçãozinha função de R, uma equaçãozinha função de X. Ele pode ser variável, mas nós estamos trabalhando com termos de geração de energia constantes, então na hora de integrar ali, ou derivar, né, dependendo daquilo que a gente quer calcular, eu posso tirar ele de dentro da integral, porque ele geralmente tem sido constante, tá? Vimos a questão também de temperatura máxima, encontrar a temperatura máxima quando eu tenho uma geração de energia, isso é muito importante. Então, a condição de temperatura máxima para você definir qual é o ponto em que você vai ter a tua temperatura máxima, quando a derivada da temperatura com a posição, seja ela x, r, enfim, qualquer posição, seja nula no ponto em que a temperatura vai ser máxima. Então, essa é a condição de temperatura máxima. Então, sempre que ele pedir para vocês temperatura máxima, tem que pensar nisso. Onde que é, primeiro, qual é o ponto que a temperatura é máxima? Para eu saber onde eu tenho que calcular. E qual é a condição de temperatura máxima? Então, naquele ponto, eu não tenho passagem de fluxo de energia. Por isso que a derivada da temperatura com a posição, na posição x, por exemplo, vai ser nula, vai ser igual a zero. Ok? Além disso, então, isso vale para geração de energia, né, que vocês viram na aula, viram também a aula de aletas, que é um caso de aplicação da condução de calor, cujo objetivo é aumentar a taxa de troca térmica. Então, quando eu quero resfriar ou aquecer algum fluido, por exemplo, eu posso usar uma aleta, certo? Então, é um caso de aplicação em que no volume de controle na aleta a gente tem condução e externamente eu também tenho uma troca térmica na superfície por convecção, por radiação. A gente considerou nas nossas análises a radiação ali desprezível, né? Consideramos só a convecção externa. Então, basicamente, de aletas, pessoal, a gente fez o balanço, fez a análise da equação da energia para as aletas, só que para a gente trabalhar, então, como é um caso de aplicação da condução,
vocês vão precisar fazer o que nos exercícios? Identificar quais são as condições de contorno correta, de acordo com aquilo que ele traz no enunciado, e escolher qual é a equação que vocês vão trabalhar. Então, vocês podem pegar, então, no final da aula, eu dei uma tabelinha, né? Tem no livro também, na nossa referência básica. Então, tem lá, para os 4 tipos de condição de contorno 2, então, tem a equação da taxa final, em termos tudo de excesso de temperatura, né, que é a temperatura no ponto em que eu desejo calcular, menos a temperatura do fluido. Então, é excesso de temperatura com relação à temperatura do fluido, por isso esse nome. Tem a equação da taxa e tem a equação do perfil também, né, o perfil de excesso de temperatura, mas para converter em perfil de T, é só substituir TX, θx vai ser igual a Tx menos a temperatura do fluido. Então, vocês podem identificar a condição de contorno e escolher diretamente uma daquelas equações para aplicar, para calcular a taxa, ou calcular fluxo vai só relacionar com a área, né, e o perfil de temperatura. Então, na lista 4, vai ser mais essa aplicação direta dessas equações, o importante é identificar a condição de contorno, ok? Então, esse foi o conteúdo dessa semana. Alguém tem alguma... bom, no caso de aletas também, eu coloquei a questão da eficiência da letra e da efetividade, né? Na lista de exercício não tem nenhum exercício com aplicação desta parte. Então, fiquem tranquilos que essa parte de eficiência e eficácia da letra, é isso? Não vai cair na prova, tá? Fiquem tranquilos. Vai cair, possivelmente, se cair alguma coisa de aletas, eu vou pedir perfil, vou pedir taxa, enfim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre as videoaulas? A aula 10, que aparece na semana 6, não vai cair. Não, a aula 10 já começa o capítulo 4, se eu não estou enganada, tá? Então, vai até a aula 9, capítulo 1 ao capítulo 3 do Incrópera. Muito bem, pessoal. Então, a aplicação na aula de hoje que nós vamos ver é da parte de geração de energia, que o perfil de temperatura começa a ficar um pouquinho mais complexo, aparece condições de contorno de fluxo, que é o que vocês já começaram a ver, que a gente estava discutindo antes da aula aqui do exercício 7, do exercício 8, né, que seria uma convecção na superfície ou uma superfície adiabática, e essas condições de fluxo, principalmente aí de superfície adiabática, nos permite fazer uma avaliação diferente para a gente achar as nossas constantes do perfil de temperatura. Olha só. Exercício 7 da lista 3. Uma parede plana com espessura. É esse? É esse exercício esse que mesmo, vocês tinham dúvida? Sim. Tá. É o da parede, tá certo. Uma parede plana com espessura de 0,1 metros e condutividade térmica de 25, então já vou colocando os dados aqui para depois a gente não se perder. Então, a espessura, vou colocar L de 0,1 metros e condutividade térmica de 25 watts por metro Kelvin. Apresenta uma taxa volumétrica de geração de calor uniforme de 0,3 megawatts por metro cúbico. Então, uma geração de energia de 0,3 mega, pessoal, quanto que é mega mesmo? Para a gente deixar tudo em watt, já na mesma unidade? 10 a sexta, certo? Watt por metro cúbico, ok? E está isolada em um de seus lados, enquanto o outro encontra-se exposto a um fluido a 92 graus Celsius. Então, a temperatura do fluido é 92 graus Celsius.
fluxos. Então, vamos fazer o desenho aqui de acordo com aquilo que ele está falando, né? Então, nós temos uma das superfícies aqui está isolada, então a superfície que está isolada eu estou pintando aqui, tá? Para indicar que ela está isolada. E desse lado nós temos um fluido escoando com uma temperatura T infinito, esse fluido vai ter um coeficiente convectivo de transferência de calor por convecção, certo? Então, se eu colocar, vou colocar o meu eixo coordenado x nessa direção, então, aqui eu tenho o meu x igual a zero, aqui eu vou ter o meu x igual a L. Então, só para a gente correlacionar com que aquilo que está na aula, né, de geração de energia, lembra que lá nós tínhamos uma condição de simetria no final da aula, né, que aqui eu tinha um fluido escoando desse lado também, então a gente tinha no final, para achar a temperatura máxima, uma questão de simetria, e aí a gente colocou o nosso eixo coordenado aqui no centro da placa. Então, nesse exercício não é possível fazer isso, porque a gente não tem uma condição de simetria acontecendo, não acontecem coisas iguais dos dois lados da placa, ok? Então, isso é importante da gente identificar e separar também, tá? Continuando a leitura. O coeficiente de transferência de calor por convecção entre a parede e o fluido é 500 watts por metro quadrado Kelvin. Determine a temperatura máxima na parede. Muito bem, ele está pedindo a temperatura máxima na parede. Então, para a gente identificar essa temperatura máxima, pessoal, nós temos que obter todo o nosso perfil de temperatura. Então, lembra da aula, né? A gente obteve o perfil de temperatura, para depois a gente conseguir identificar o ponto em que a gente tem a nossa geração de energia, a nossa temperatura máxima, né? Então, lembrando, aqui dentro eu vou colocar a nossa geração de energia, então, dentro do nosso volume de controle, nosso domínio de cálculo vai de x igual a zero a x igual a L, né? Então, eu vou encontrar o perfil dentro da parede, para daí, aqui dentro da parede, eu identificar onde que eu tenho a minha temperatura máxima, ok? Então, já identificamos as nossas variáveis aqui importantes, vamos colocar as hipóteses que nós vamos considerar para resolver esse problema. Então, primeira hipótese, como a gente tem uma placa, vamos colocar coordenadas cartesianas. Depois, pessoal, nós vamos fazer uma hipótese que não foi dita aqui no problema, mas eu vou tomar isto como uma hipótese que é de estado estacionário, certo? Então, nós vamos considerar que não tem acúmulo. Professora, mas a gente tem uma geração de energia aqui dentro, como que eu não vou ter acúmulo? Então, por isso que eu tenho esse fluido escoando aqui, que não está permitindo acúmulo dentro do volume de controle. Então, mesmo que essa energia está sendo gerada, ela está sendo perdida para esse fluido que está escoando aqui fora, certo? Então, vou considerar aqui estado estacionário. Pessoal, sobre o fluxo, o que nós podemos afirmar sobre o fluxo para esse problema? Podemos afirmar que ele é unidirecional? Podemos afirmar, né? Até porque ele não nos deu informações das outras dimensões dessa parede, como acontece a troca térmica em outras dimensões dessa parede. Tá? Então, perceba que a espessura, ela tem 0,1 metros, né? Então, é uma espessura pequena com relação ao comprimento. Então, a gente pode dizer que que nós podemos considerar um fluxo unidirecional em X. Então, vamos colocar fluxo unidirecional em X, certo? Qual é o mecanismo de transporte que vai ocorrer a transferência de energia dentro da parede?
Condução. Condução. Todo mundo já entendeu isso dos mecanismos de transporte, então, quando eu tenho transporte em nível molecular, o mecanismo vai ser condutivo. Então, vamos colocar aqui condução na parede. Então, externamente à parede eu tenho convecção, mas na parede, que é o nosso volume de controle, nós temos condução, ok? Com geração de energia, né? Ele disse que eu tenho um termo de geração de energia dentro da parede, então, com geração de energia. Ele diz alguma coisa sobre ser uniforme, constante, essa geração. Sim, ele diz uma taxa volumétrica de geração de calor uniforme. Então, ele já está dizendo que ele é uniforme, então, portanto, ele é constante, né? Muito bem. O que mais? Nós podemos considerar as propriedades físicas constantes, né? Para que a nossa condutividade térmica seja constante. E, bom, só como a gente tem essa convecção aqui externa à parede, então eu só vou dizer que a radiação é desprezível, né? Que ele não deu nenhuma informação sobre a radiação, então nós vamos considerar que a radiação é desprezível nesse problema. Ok? Com as hipóteses, tranquilo? Muito bem, então já que a gente precisa encontrar o perfil de temperatura primeiro, nós vamos trabalhar de acordo com a hipótese 1, com a equação hipótese 1 e hipótese 4, né? Nós vamos encontrar o perfil na parede, né? Então, por hipótese 1 e hipótese 4, que é de condução, eu posso pegar a equação da condução em coordenadas cartesianas para trabalhar, ok? Então, vamos lá, ρ, Cp, dt, isso é formulário, né, pessoal? Ninguém precisa decorar esta equação. Opa. dx de k dt dx mais dy k dt dy mais dt dz k dt dz mais Q três linhas, certo? Confere a equação, não comi barriga de nenhuma. Acho que não, tá certinho. Então, vamos aplicar as nossas hipóteses nesta equação. Hipótese 2, nós não temos acúmulo, estado estacionário. Então, a variação da temperatura com o tempo vai ser nula pela hipótese 2. Ok? Tenho variação da temperatura com x. O fluxo é unidirecional em x, né? Pela hipótese 3. Então, esse termo permanece. Então, se ele é unidirecional em x, eu não tenho variação da temperatura com y, nem com z, porque é unidirecional, né? Tenho geração de energia, que é o meu Q três linhas. Tenho, porque ele foi dado, né? Então, a nossa temperatura varia apenas com x. Então, eu posso reescrever o que sobrou aqui, d dx de k dt dx mais Q três linhas igual a zero, ok? Muito bem, pessoal, já que as propriedades físicas são constantes, hipótese 6, eu posso tirar o K de dentro
da derivada. Vou passar esse Q3' para o outro lado negativo. E vou passar esse K que eu tirei de dentro da derivada, dividindo por outro lado, certo? Então, vai ficar D dx. Opa, o K eu já tirei. dt dx igual a menos Q3' dividido por K, ok? Para a gente obter a nossa equação geral do perfil, a gente passa o dx para o outro lado, separa as variáveis e integra, né? Então, integral de dt dx, integral de menos Q3' K dx. Então, a integral da derivada vai ser tudo que eu tenho dentro aqui, dt dx, do outro lado, menos Q3' sobre K, x mais C1, ok? Vamos separar as variáveis de novo, então vou passar dx multiplicando o primeiro termo e multiplicando o segundo termo e integrar. Então, vai ficar integral de dt menos integral de menos Q3' K. Então, lembrando aqui, pessoal, que nessa primeira integral eu fiz rapidamente, mas isso aqui é constante, né? Pelas hipóteses de propriedades físicas constantes, que é a 6, e de geração de calor uniforme, hipótese 5 e 6, né? Por isso que a gente integrou só o dx, tá? Tudo bem. Então, continuando aqui, passei o dx multiplicando. Opa, tem dois sinais de menos aqui, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Aquela constante 1 é aquilo que tu explicou já pra gente, né? Que é a soma da constante do outro lado, que passou pro outro lado, dividindo, daí ficou constante, certo? Exatamente. Tá, obrigado. Pessoal, então, essas questões de integrais aí, estou considerando que já está bem entendido por vocês. Ok? Sempre quando a gente integrar sem definir as nossas condições de contorno aqui, os nossos limites de integração, sempre vai ter o resultado da integral mais uma constante. E aí, constante mais constante, constante menos constante, é igual a tudo constante, certo? Que a gente vai achar depois quando a gente aplicar as condições de contorno. Ok? Muito bem. Então, integrando aí a segunda vez, nós temos uma temperatura, função de x, né? Então, podemos tirar o que é constante aí de dentro da integral, menos Q3', integral de x dx, x ao quadrado sobre 2, então vai sobrar 2k, mais C1x, C1 é constante, também sai aqui da integral de dx é x, mais C2, que é o resultado dessa constante, com essa constante, com essa constante. Se juntamos-se constante mais constante menos constante, aí vai ser igual a uma constante que nós vamos encontrar ela ao final. Então, esse é o nosso perfil geral de temperatura, certo? Vamos chamar esta equação de 1. Deixa eu conferir aqui só no resultado para ver se não tem nenhum erro. Não. Até aqui, alguma dúvida? Muito bem, pessoal. Então, a próxima etapa é descrever as nossas condições de contorno, né? Pessoal, então, o que nós sabemos de informação aqui desse nosso problema? Então, vejam bem. Primeiro, nós vamos obter um perfil de temperatura que nós precisamos aplicar a condição em x igual a 0, que nós sabemos que é uma superfície isolada. Então, a condição de contorno aqui na superfície isolada é que o fluxo aqui é nulo, né? Porque a superfície está isolada. Então, se o fluxo é igual a 0, significa que dt dx
em x igual a zero, vai ser igual a zero. Na superfície 2, nós poderíamos aplicar as condições de contorno de duas formas. Posso dizer que aqui eu tenho uma temperatura Ts, que é a temperatura da superfície, certo? Só que essa temperatura da superfície, para eu encontrar este valor da temperatura da superfície, o que eu vou ter que fazer aqui? Um balanço de energia só nessa superfície. Porque tudo que chega nessa superfície por condução vai ser perdido por convecção. Opa! Deixa eu apagar e colocar as duas linhas, ok? Então, nós podemos colocar a condição de contorno 2, ou chamar que a temperatura em x igual a L vai ser igual à temperatura da superfície, a um TL, chamam como vocês quiserem, tá? Se quiser substituir aqui por TL, na temperatura na posição L, pode ser. Ou usar a condição de balanço de energia na superfície para achar TL. Pessoal, então, antes da gente definir qual dessas duas condições de contorno a gente vai aplicar primeiro, me digam uma coisa, olhando para esse problema, então a gente sabe que aqui dentro desse volume de controle eu tenho uma geração de energia, que o fluxo não passa aqui, ó, de x igual a zero, porque a superfície está isolada, então eu não tenho fluxo aqui, e que toda essa geração de energia está sendo perdida na superfície x igual a L por esse fluido mais frio que está escoando aqui externamente à parede, certo? Então, pensando fisicamente, e o que nós queremos encontrar é a temperatura máxima, aonde vocês acham que a gente poderia ter uma temperatura máxima? Na superfície x igual a L, eu vou ter a temperatura T máxima? Não. Por que não? Porque geração interna, a temperatura máxima vai ser no x0. Então, o que acontece aqui na temperatura x igual a L é que está perdendo energia por convecção. Então, tem um fluido mais frio passando a toda hora em contato com essa superfície. Então, vai estar removendo energia, fazendo com que a temperatura em x igual a L seja menor do que a temperatura dentro da parede e, portanto, a temperatura máxima x igual a zero. Então, o meu T máximo possivelmente estará aqui, em x igual a zero. Ok? Então, pessoal, para a gente achar o T máximo, primeiro nós vamos ter que achar a temperatura em x igual a L. Ok? Então, se eu vou ter que achar o TL para depois achar o meu T máximo, que é em x igual a zero, então eu vou usar a condição de contorno para obter esse perfil, primeiro perfil de temperatura, em função do TL. Porque daí depois eu acho o TL aplicando o balanço de energia na superfície e vou voltar e trabalhar com o meu perfil de temperatura de novo para achar o meu T máximo, porque daí o meu T máximo vai ser função do TL. Ok? Então, as condições de contorno que nós vamos trabalhar aqui, primeiramente, a condição de contorno 1. Em x igual a zero, nós temos a superfície isolada. Então, eu sei que o meu dt dx em x igual a zero vai ser igual a zero. Opa, percebam, é a condição de temperatura máxima. Mais o indicativo que a nossa temperatura máxima vai ser em x igual a zero. A condição de contorno 2, então é em x igual a L. Então, ao invés de eu colocar o meu balanço de energia aqui primeiro, eu vou optar por colocar que a temperatura em L vai ser um TS, ou TL, podem chamar o que vocês preferirem, né? Vou achar esse TS para depois achar o meu T máximo. Essa foi a estratégia que eu encontrei para resolver o problema. Professora, Pois não. se ali na condição de contorno 1 eu colocasse só
TS1 e na condição do contorno 2 eu colocasse TS2. Eu não ia conseguir resolver? Possivelmente não, porque você não ia você ia ter que encontrar esse T1. Como que você encontra o T1? Tá, Porque o teu T entendi. máximo é o T1, e é justamente isso que Uhum, você quer encontrar. tá bom, obrigado. Então, para você conseguir achar a constante, principalmente a constante 1, a gente vai ter que aplicar a condição de contorno de superfície isolada. Mas se você quiser tentar resolver assim, tenta resolver e vê onde você vai dar, para ver se você consegue resolver. Tá bom, prof. Eu vou Né? tentar fazer isso depois. Ok. Muito bem, pessoal. Então, vamos aplicar a condição de contorno 1 na nossa equação 1, que é a nossa equação geral do perfil. Pessoal, para aplicar a equação 1, eu preciso ter a derivada do meu perfil, certo? Porque a condição de contorno 1 está em função da derivada e não do tx, está em função do dt dx. Então, se eu voltar um pouquinho aqui na minha solução, percebam que eu já tenho qual é a derivada, a primeira derivada do perfil pronto aqui nessa equação, que eu vou chamar de 2. Então, já que a derivada está pronta, ao invés de eu ter que derivar a equação 1 e vou recair na mesma equação, eu posso, ao invés de aplicar a condição de contorno 1, aplicar na 2, que já é a derivada do meu perfil. Certo? Então, o que diz a condição de contorno? Onde tiver x, eu vou substituir por 0. Ok? E o dt, o resultado, dt dx em x igual a 0, vai ser igual a 0. Ok? Então, vamos montar a nossa equação. O que diz lá a equação 2? Que dt dx, então, eu vou substituir a condição de contorno x igual a 0, é igual a menos que 3 linhas, vezes 0, deixa eu só ver como é que tá ali, é x dividido por k, é mais C1, né? É mais C1, muito bem, mais C1, tudo isso eu sei que é igual a 0. Ou seja, 0 multiplicou aqui, ficou 0 nesse termo, ou seja, pessoal, C1 é igual a 0. Ok? Vamos chamar de 3. Então, agora, entende por que simplificou bastante o nosso cálculo, a gente substituindo aí a condição de contorno de superfície isolada? Eliminamos uma constante. Então, aplicando a condição de contorno 2 na equação 1, e eu vou aplicar também já a minha equação 3, a equação 3 em equação 1, para eu encontrar já a minha C2. Então, onde tiver x, eu vou substituir por L, e onde tiver TL, eu vou substituir por esse meu TS, certo? E onde tiver C1, vou substituir por 0. Então, no lugar do TX vai ser TS igual a menos Q3 linhas, L ao quadrado, dividido por 2K, mais C1 vezes X, C1 é 0, então vai zerar todo esse termo, mais C2. Isso. Ou seja, C2 é igual a TS mais Q3 linhas, L ao quadrado, dividido por 2K. Equação 4. Deixa eu só conferir. TS mais Q3 linhas, L ao quadrado, 2K. Perfeito. Muito bem, pessoal. Então, para terminar o meu perfil,
eu vou substituir a equação 3, a equação 4, na minha equação 1, que é a minha equação geral do perfil, certo? Então, meu Tx vai ser igual a menos Q 3 linhas, x ao quadrado sobre 2K, mais C1, que é zero, C1x, né? C1x, C1 é zero, então esse termo anula, mais C2. Tá? C2 está ali, é TS, mais Q3 linhas, L ao quadrado sobre 2K. Vamos só trabalhar aí, colocar em evidência esse Q3 linhas, 2K aí, que é comum em dois termos, só reescrevendo essa equação, Tx é igual a TS, colocar mais que 3 linhas sobre 2K, então colocando em evidência, né, ó, esses dois termos aqui, L ao quadrado menos x ao quadrado, ok? Tá aqui o nosso x, tá aqui o nosso L. L é positivo e esse termo aqui tá negativo, ok? Muito bem, temos o nosso primeiro perfil aí de temperatura, ok? Então, percebam, pessoal, nosso perfil de temperatura está aí em função de TS. Então, primeira coisa, eu vou ter que achar qual é esse TS, né? Para depois achar o meu T máximo. Então, para achar o TS, o que nós vamos fazer? Para achar o nosso TS, que a gente não tem, um balanço de energia na superfície X igual a L, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Diga. Adrian, você levantou a mão? Sim, eu comecei a falar e o microfone estava desligado, desculpa. Diga. Ali, quando você foi aplicar as condições de contorno, a primeira tu colocou aplicando a condição de contorno em equação 2 e a outra em equação 1. Acho que era 1 ali em cima, né? Não, porque a equação 1, eu poderia aplicar na equação 1, só que para aplicar na equação 1, perceba que a condição de contorno 1 é função da derivada desse perfil. Então, eu teria que derivar esse perfil para poder igualar ele igual a zero. Só que Tá, mas perceba que daí... nós já temos a derivada pronta aqui, ó, que eu chamei de 2. Ah, tá. Ah, tá, A agora eu entendi. derivada já está pronta. Ah, Por tá, isso que eu agora eu entendi. voltei, chamei essa equação em azul de 2 para a gente aplicar direto aqui. Entendi, prof, não tinha pegado essa parte mesmo. Obrigado. Não. Muito bem, pessoal. Então, deixa eu só... Voou o meu gabarito aqui. Voltar no desenho aqui para a gente analisar. Então, olha, a nossa superfície X igual a L está marcada em verde. Então, o nosso balanço de energia na superfície é tudo que essa superfície recebe por condução dentro da parede, ela vai perder por convecção externa à parede, já que eu tenho um fluido escoando através da parede. Então, balanço de energia na superfície é o que entra menos o que sai, é igual a zero. O que entra menos a taxa de energia que sai é igual a zero. Ou seja, que entra tem que ser igual ao que sai. Então, o que entra por condução é igual ao que é perdido por convecção. Fluxo ou taxa, né? Posso escrever isso em termos de taxa ou em termos de fluxo. A equação de cima está em termos de fluxo e a equação de baixo em termos de taxa. Ok? Perceba uma coisa importante, isso é importante da gente sinalizar, tá?
os fluxos condutivos, convectivos, eles estão na direção crescente do sistema coordenado, do X positivo, então eles são positivos aqui no nosso balanço, né, só para a gente observar fisicamente, isso é importante. Então, a condução, pessoal, eu vou resolver em termos de fluxo, já que a gente não tem a área, né? Então, eu vou expressar as equações em termos de fluxo de energia. Então, o fluxo condutivo é dado pela lei de Fourier, menos K dt dx, só que eu quero fazer esse balanço numa superfície específica, que é em x igual a L, vai ser igual à convecção. Convecção, fluxo de convecção é dado pela lei de Fourier, menos H, temperatura da superfície, que eu chamei aquela temperatura lá de TS, menos a temperatura do fluido, ok? Muito bem, pessoal. Então, aqui está o motivo pelo qual primeiro nós obtemos o nosso perfil de temperatura. Por quê? Nós vamos derivar o nosso perfil de temperatura que nós obtivemos, vou chamar até de equação 5 aqui, né? Então, nós vamos derivar o nosso perfil de temperatura, aplicar X igual a L, aí nós teremos apenas TS, que ele está aqui, ó, como a nossa variável a ser encontrada, certo? Então, vamos resolver este balanço. Primeiro, vamos derivar a equação 5. Então, meu dt dx vai ser igual. Então, derivando essa equação, TS é constante, né, com relação a x, então é nula a derivada, L ao quadrado também, né, o primeiro termo, Q3' vezes L ao quadrado dividido por 2K, também é constante. Então, nós temos que derivar o termo menos Q3', x ao quadrado por 2K. Então, vai ser a derivada menos Q3' sobre 2K, derivando x, vai ficar 2x. Ok? Vamos cortar. Eu fiz certo isso aqui? Eita, Brasil, deixa eu voltar aqui para o perfil. Então, TS é constante. Esse 2K já não teria que ter sido cortado antes? Eu estou incomodada com esse 2. Não, tá certo. Vamos lá. Então, aplicando agora na nossa derivada dt dx em x igual a L, então, onde aparecer x na nossa derivada, nós vamos substituir por L. Então, menos Q3' L dividido por K. Certo? Então, agora nós vamos substituir essa derivada do perfil aqui nessa equação do balanço de energia na superfície. E percebam que ó, a derivada do perfil não é função de TS. Certo? Então, nós vamos ter apenas TS aqui para resolver no nosso perfil. Então, vamos substituir menos K vezes menos Q3' L sobre K igual a H, TS menos T infinito. Ok? Menos com menos vai ficar positivo, K com K nós vamos cortar. Então, menos Q3' L. Vou passar esse H dividindo aqui já. Vai ser TS menos T infinito. Ou seja, TS é igual a T infinito menos Q3'. Opa, ficou positivo aqui, né? Menos com menos mais. Então, ficou positivo.
né? Passei o T infinito para o outro lado positivo também. QL por H. Ok? Deixa eu conferir esse resultado aqui. T infinito mais Q 3 linhas L por H. Muito bem, pessoal. Então, é só resolver agora numericamente. Então, T infinito eu tenho, é lá 92 graus Celsius. O Q 3 linhas eu tenho também, é 0,3 vezes 10 a 6, né, watts por metro cúbico. Isso. O H eu tenho, ó, o L eu tenho, o Q eu tenho, a temperatura do fluido eu tenho e o H eu tenho. É só achar TS. O valor numérico de TS, ok? Para a gente ir mais rapidinho aí, eu já vou colocar o valor aqui, depois vocês substituam os dados, trabalhem as unidades aí e terminem essa parte do cálculo em casa, tá? Então, vai dar 425 Kelvin. Ok? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir mais rapidinho ou vocês querem calcular aí? Pode continuar, prof. Certo. Então, pessoal, precisamos achar o nosso T máximo. Agora é o que a gente quer, o T máximo, né? Então, lembrando da parte que a gente estudou na aula teórica, o T máximo, ele tem que ser independente de X. Por quê? A condição de temperatura máxima é que dt dx seja igual a zero na superfície que a gente quer calcular. A gente já identificou, até pela condição de contorno aqui, né, pessoal? Pela condição de contorno, que aqui eu tenho o meu T máximo, que é exatamente a minha condição de temperatura máxima. E fisicamente, olhando o desenho, a gente viu que isso faz sentido, já que a superfície 2 está perdendo energia por convecção, e uma taxa de energia está sendo gerada dentro da parede. Perfeito? Então, nós sabemos que a nossa superfície aqui vai ser em x igual a zero. Então, qual é a estratégia, pessoal, que nós vamos usar agora para achar o nosso T máximo? Então, agora nós vamos mudar a nossa condição de contorno. Então, nós vamos aproveitar o nosso cálculo até a equação geral, que é a nossa equação 1 aqui, e vamos substituir as novas condições de contorno. Tá? Então, o TS, agora que a gente já conhece, a gente pode usar essa mesma condição de contorno. Então, em x igual a L, a temperatura vai ser TS, a gente já sabe, já é uma temperatura conhecida. E agora, como a gente quer a temperatura em x igual a zero, ao invés de usar a condição de contorno de derivada, que é de superfície isolada, nós vamos substituir por um T0, que é a nossa temperatura máxima que a gente quer encontrar. Então, resumindo isso, vamos escrever novas condições de contorno. Então, a minha condição de contorno 1 em x igual a zero, agora eu quero calcular essa temperatura. Então, a minha temperatura em T0 vai ser o meu T máximo, que é o que eu quero encontrar, certo? Porque nós temos condições de temperatura máxima na superfície zero. E a minha condição de contorno 2, agora eu tenho o meu TS conhecido, então em x igual a L, a temperatura em L vai ser o meu TS que eu já calculei. Então, eu vou aplicar essas novas condições de contorno lá na equação 1, para eu achar um perfil de temperatura que agora vai ser função do T máximo, ok? E aí eu sei que a derivada, então, em x igual a zero, é igual a zero. Isso vai me permitir achar o T máximo, certo? Então, vamos achar o perfil primeiro. Então, aplicando a condição de contorno 1 em 1, lá na minha equação geral do perfil. Então, vou substituir x igual a zero
e no lugar de T da temperatura, eu vou substituir por T máximo. Então, em X eu vou substituir por 0 e no lugar da temperatura T máximo. Ou seja, pessoal, se X vai ser 0 aqui no primeiro termo e no segundo termo, esses dois termos vão ser zerados, ou seja, o que eu tenho aqui? Que C2 é igual ao meu T máximo. Acompanharam? Se alguém não acompanhou, me peça para eu voltar lá, pessoal. Muito bem. Então, vamos aplicar a condição de contorno 2 agora. As novas condições de contorno, né? Para não confundir, se quiser colocar a condição de contorno 3 e 4 aqui, para não confundir, também fica melhor. Mas são as novas condições de contorno que a gente acabou de escrever, né? Então, onde tiver X, eu vou substituir por L. Onde tiver TL, eu vou substituir por TS. E vamos já substituir a nossa equação 6 também, né? Vamos substituir 6, que a gente já tem o valor da nossa C2. Então, a gente já poupa o nosso trabalho. Então, TS, que é a condição de contorno, né? TS é igual a menos Q3' sobre 2K, era x ao quadrado, então vai ser L ao quadrado. Eu estou olhando aqui o meu perfil, a equação 1, só para substituir certinho. Mais C1 vezes X, que é L, mais C2, que é T máximo. Ok? Deixa eu ver se não comi barriga, não. Então, C1 vai ser igual ao T máximo menos Q3' L ao quadrado dividido por 2K dividido por L, né? Então, dividido por L, vou dividir por L aqui, vai cortar esse L ao quadrado com esse L, vai ficar menos Q3' L por 2K. Conferindo. Opa, faltou o TS, né? Esse TS aqui, ó, que está positivo, e o T máximo passa para o outro lado negativo e esse termo positivo. Vou escrever de novo. Então, eu vou isolar C1, né? Então, vou passar o T máximo negativo para o outro lado. Então, TS menos o T máximo, certo? Passar esse termo positivo para o outro lado, mais Q3' L ao quadrado dividido por 2K. Então, como eu tenho um L multiplicando o C1 aqui, eu já vou passar ele dividindo para o outro lado. Dividindo por L o primeiro termo e vou dividir por L aqui no segundo termo. Então, vou cortar esse L ao quadrado com esse L, certo? Então, o numerador vai ficar vezes L, ok? TS menos T máximo dividido por L, Q3' vezes L dividido por 2K. Ok. Essa equação é a 7. Ok? Para a gente obter o nosso novo perfil de temperatura função de T máximo, vamos substituir equações 6 e 7 na equação 1. Então, Tx vai ser igual a menos Q3' x ao quadrado sobre 2K, mais C1x. Então, vai ser mais TS menos o T máximo, vezes x dividido por L. Então, esse L eu só escrevi aqui, mais Q3' L sobre 2K
vezes x, ok? Então, é C1 vezes x, mais C2. C2 é T máximo. Vamos só conferir isso aqui, menos Q3' x ao quadrado por 2K, TS menos T máximo, dividido por L vezes x, mais Q3' LX, dividido por 2K, mais T máximo. Isso aí. Muito bem, pessoal. Então, como que eu vou encontrar este T máximo? O que que eu vou fazer? Eu sei que a minha temperatura é máxima quando a derivada de dt dx em x igual a zero é igual a zero. Então, eu vou derivar este perfil de temperatura, aplicar x igual a zero e igualar esta equação a zero, certo? Então, derivando esse perfil com relação a x, né? Fazendo o meu dt dx, então, menos Q3' x sobre K, mais TS menos T máximo dividido por L, mais Q3' L sobre 2K. T máximo é constante, né? Então, é igual a zero a derivada. Essa é a minha derivada, agora eu vou aplicar x igual a zero. Então, dt dx em x igual a zero, então, substituindo x por zero, esse termo vai ser nulo, né? Então, vai ficar ts menos t máximo dividido por L, mais Q 3' L, 2K, tudo isso é igual a zero, ok? Então, percebam, pessoal, que o meu dt dx, de fato, ele é independente de x, né? Porque eu apliquei x igual a zero na minha derivada e, de fato, ela ficou independente de x. Bom? Então, pessoal, aqui para eu achar o t máximo é só eu isolar o meu t máximo agora. Né? Então, já que essa equação é igual a zero, vou passar o Q3' lá para o outro lado. Ele vai negativo. O meu TS vai negativo. E aí vai ficar tudo negativo, é só multiplicar por menos 1. Então, é mais fácil eu passar o meu menos T máximo dividido por L positivo para o outro lado, né? Então, deixa eu até colocar aqui para não esquecer desse L. Tudo isso é igual a TS por L, mais Q 3' L dividido por 2K. Ok? Passando L dividindo, multiplicando, né? T máximo é igual a TS mais Q3' L ao quadrado dividido por 2K. Confere? Confere. Então, veja, TS eu calculei já, então eu tenho, Q3' eu tenho, L eu tenho, e a condutividade térmica eu também tenho. Então, é só fazer os cálculos e achar o meu T máximo. Dúvidas? Prof, eu não entendi muito bem por que eu preciso aplicar as condições de contorno de novo. Porque você precisa achar um perfil de temperatura função do teu T máximo, que é o que você precisa calcular. Como que você vai achar o T máximo? Entendi. Né? Coisas que eu acho que poderiam dar certo, diferente do que eu fiz. Talvez se aqui nesse primeiro perfil vocês aplicarem aqui já uma condição de fluxo, já aplicar aqui o menos K dt dx em x igual a L igual ao H
TS menos T infinito, eu acho que isso vai já permitir que vocês cheguem num resultado final, acho. Não tenho certeza, tá? Tem que testar. Essa foi a estratégia que eu defini para resolver o problema. Mas eu acho que pode funcionar. Cabe aí vocês testarem. Essa estratégia funcionou. A gente conseguiu calcular o T máximo e a gente conseguiu calcular primeiro o TS, né? E o T máximo era a função do TS. Porque, ó, se a gente tivesse feito igual o Henrique falou, lembra que o Henrique perguntou pra gente por que eu não posso fazer de cara aplicando x igual a zero igual a um T0, a um T1, enfim, ter qualquer coisa. Porque eu ia chegar aqui, ó, nesse perfil função de TS. E eu ia derivar o perfil com relação a x e eu ia chegar nesse perfil função de TS. Certo? E para achar o TS, o que eu ia ter que fazer? Aplicar aqui o balanço de energia na superfície. Só que para aplicar o balanço de energia na superfície, eu ia precisar derivar o perfil de temperatura com relação a x. Ou você poderia resolver a equação da condução, outra coisa, outra estratégia que poderia funcionar. A gente sabe que o fluxo é igual a menos K dt dx, né? Deixa eu pensar. O que eu ia falar? Ah, mas você não tem o fluxo aqui, então não ia conseguir fazer assim. Porque você poderia separar as variáveis, passar o dx para o outro lado e integrar aplicando as condições de contorno. Ah, você ia achar a condição... Opa, dt dx, eu já passei para o outro lado, né? E integrar desse lado. Aplicando aqui x igual a zero, aqui x igual a L. Aqui poderia tentar fazer T0 e T máximo. Só que você não tem o fluxo, né? E não tem o volume, você não consegue calcular o volume para transformar essa taxa volumétrica de energia em taxa, para daí achar fluxo. Teria que tentar. Mas eu acho que não daria. Eu acho que de qualquer forma a gente precisaria achar esse perfil. Entenderam o que eu quis dizer aqui? Por isso que eu achei um perfil independente da temperatura máxima primeiro, para achar o TS, para depois conseguir achar a temperatura máxima. Então, voltando nos resultados aqui, se eu aplicasse primeiro essa condição de contorno de x igual a zero, T1, T0, eu ia achar um perfil, então um T máximo em função de TS, e para achar o TS eu ia ter que voltar e fazer o balanço de energia e obter o perfil de temperatura de novo. Então, eu só fiz ao contrário. Achei o TS primeiro para depois achar o T máximo. Entenderam o raciocínio? Estão digerindo ainda? Sim. Querem que eu repita? Eu acho que ficou bem claro, prof. Obrigada. Certo. Muito bem, pessoal. Então, entendido esse exercício da lista 7. Eu quero deixar aqui uma tarefinha para vocês darem uma olhada no exemplo 3.9 do Incrópera, que é um exercício de aletas. Tá? Quero que vocês resolvam, claro que no livro está resolvido, porque é um exemplo, mas quero que vocês tentem resolver. Então, a primeira parte do exercício, ele vai pedir a taxa e o perfil de temperatura. Então, vocês vão identificar qual é a condição de contorno 2, correta, que é, se eu não me engano, de aleta muito longa,
Então, vocês vão identificar essa condição de contorno, vão pegar a equação da taxa e a equação do perfil para essa condição de contorno. Vão calcular, vão achar. Então, são 3 materiais, ele pede para você comparar 3 materiais. Então, você vai calcular a equação da taxa e a equação do perfil para esses 3 materiais. Tranquilo a primeira parte. A segunda parte do exercício é a mais interessante. Por quê? Já que é uma letra muito longa, ele está pedindo qual é o comprimento que essa letra tem que ter para você confirmar que a letra é muito longa. Entenderam o que eu quis dizer? Então, o que vocês vão ter que fazer? Quando a gente tem uma letra muito longa, tendendo ao infinito, certo? Então, vamos lembrar aqui que a gente tem a nossa parede aqui eu tenho a temperatura da base, da letra, né? E aqui eu tenho o meu X igual a L. Então, aqui eu tenho a minha temperatura em X igual a L, ok? Quando eu tenho uma letra muito longa, se vocês lembrarem lá da aula, esse X tende ao infinito, esse L tende ao infinito, o que significa? Significa que vai demorar tanto para ter troca de calor por condução dentro dessa letra, que essa temperatura em X igual a L vai ser a própria temperatura do fluido aqui. Já vai ter entrado em equilíbrio, porque não vai dar tempo de trocar calor por condução, ou seja, a resistência à condução vai ser muito grande. Então, eu posso dizer que o meu Tx vai ser a própria temperatura do fluido. Ok? E isso acontece num outro tipo de condição de contorno, que é quando a superfície está isolada, significa que não troca calor. Se a temperatura aqui, ó, de X igual a L é igual à temperatura do fluido, está em equilíbrio, eu não tenho fluxo de energia aqui em X igual a L, concorda? É como se eu pudesse dizer que essa superfície está isolada. Se eu não tenho fluxo, a superfície não troca calor, e é a mesma coisa que dizer que o fluxo é igual a zero. Superfície adiabática. Então, o que vocês vão usar de estratégia para achar esse comprimento L aqui? Vocês vão igualar a equação da taxa da letra muito longa com a equação da taxa da superfície isolada. Porque as duas condições de contorno é como se elas fossem válidas aqui. Então, as taxas têm que ser iguais. Entenderam? Não. Sim, não. Estão processando? Alguém fala comigo? Processando ainda, prof. Ó, condução de aleta muito longa. Então, tenho aqui o meu X igual a L. Tá? Então, eu tenho aqui uma temperatura Tx, certo? Quando a aleta é muito longa, a resistência à condução aqui dentro é tão grande que essa temperatura em X igual a L vai entrar em equilíbrio com o fluido. Vai ser igual à temperatura do fluido. Se a temperatura do fluido e essa superfície estão em equilíbrio, não tem um fluxo de energia que passa através dessa superfície. Então, vai ser o fluxo de energia na superfície X igual a L vai ser igual a zero. Até aqui, concordam comigo? Sim. Certo. Sim, prof. Vamos avaliar a condição de contorno de superfície isolada. Então, considerando que aqui em X igual a L, a minha superfície está isolada. Quando a superfície está isolada, lá em X igual a L, significa que eu não tenho fluxo, não passa... Opa, não, que duas linhas. O fluxo é igual a zero. Ou seja, tudo que chega aqui por condução morre, não passa porque a superfície está isolada. Ok? Então, o dt
x em x igual a L vai ser igual a zero. Concordam com essa condição de contorno aqui também? Sim. Muito bem. Voltando aqui para a superfície isolada. Nós também não dissemos que se a temperatura em x igual a L entra em equilíbrio com o fluido, o fluxo cessa? Sim. Dissemos isso e concordamos. Uhum. Ou seja, pessoal, a taxa do caso da aleta longa vai ter que ser igual à taxa da aleta isolada. Certo? Então, vocês vão pegar as duas equações das taxas para os dois tipos de condição de contorno e igualar. Quando vocês fizerem isso, a única variável que vocês vão ter é o comprimento L. Agora ficou mais claro? Sim, prof. Então, na verdade, assim, vocês precisam resolver o exercício para entender direito o que ele está pedindo, o que vocês vão calcular, ver a cara da equação, para daí entender. Tá? Mas eu só estou já justificando aqui, que talvez isso não fique claro quando vocês vejam a resolução pronta do livro, talvez isso não vai ficar claro. Eu só estou deixando claro por que vai igualar essas duas equações da taxa. Vai igualar a condição de contorno de superfície isolada com a condição de contorno de superfície muito longa, de aleta muito longa. Então, é isso que eu quis fazer agora, justificar para vocês por que eu posso igualar essas duas taxas. Isso ficou claro? O porquê que eu posso igualar as duas taxas? Sim. Então, agora o exercício vai ficar aí para vocês trabalharem. Acho que vocês resolvendo esse exercício, a lista 4 vai ficar bem simples. Ok? Ô, prof, Posso deixar essa tarefa? Diga. tá, só para ver se eu entendi. Tem como, então, eu pegar a equação da condução menos K de TdL, ou dx no caso, igualar a zero, é isso? E daí tu vai... Não, você vai pegar a equação da taxa pronta. Então, quando você tem o perfil de temperatura e aplica a lei de Fourier no perfil de temperatura para a aleta muito longa, você vai ter uma equação pronta para a taxa, já com perfil derivado, que certo. é o que está lá na tabelinha da aula final. Então, quando eu apresento para vocês os tipos de condições de contorno, eu apresento o perfil e a taxa, depois de derivar o perfil e aplicando na lei de Fourier. Certo? Assistiram a aula de aleta? Sim. Então, lembra lá da aula. Eu apresento a equação pronta. Então, essa equação da taxa, já depois do perfil derivado, prontinho, vocês podem pegar já a equação pronta, que vocês vão igualar. Beleza, então, prof. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, ó, façam isso até terça-feira no nosso P-Aluno, que é à tarde. E aí venham no P-Aluno, peçam atendimento, que daí a gente tira todas as dúvidas com relação a esse exercício e qualquer outro exercício das listas aí para a prova. Ok? Combinado? Sim, querida professora. Combinado, querida professora. Muito bem, pessoal. Então, não havendo mais dúvidas, eu vou encerrar a nossa gravação, vou encerrar a nossa aula. Então, tenham todos um bom final de semana. Estudem bastante, tá? Para a nossa provinha. Fiquem tranquilos, tá? Não entrem em pânico, vocês vão ter tempo suficiente para fazer a prova. Terão questões diferentes, então esse negócio de querer fazer prova junto vai ser um tiro no pé. Terão questões diferentes, então façam as provas sozinhos,
Vocês vão poder usar o material todo de vocês, de lista de tudo, então pelo menos façam as provas sozinhos, é o que eu peço para vocês. Porque se eu identificar cola, eu vou dar 0, sem dó nem piedade nenhuma, tá bom? Eu sou gente boa antes da prova, mas no dia da prova eu fico muito chata, tá bom? Então, se eu perceber que teve cola, cópia de exercício, eu vou dar 0 sem dó, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas dos exercícios da prova, no dia da prova, na quinta-feira, vocês podem mandar por e-mail. Claro, dúvida, assim, do entendimento da questão, acha que está faltando um dado. Daí vocês podem me mandar por e-mail, que eu vou ficar com o meu e-mail aqui aberto. Inicialmente eu não tenho reunião, então acho que eu até vou conseguir responder de forma rápida. E o que for possível, o que for passível de resposta e conforme o meu tempo, eu vou respondendo, tirando as dúvidas de vocês por e-mail, tá bom? Então pode mandar, se tiver dúvida, pode mandar por e-mail. Se o Moodle bugar aí, vocês quiserem enviar a prova e o Moodle bugar, mandem a resolução por e-mail. Se tiverem problema com o Moodle, mandem por e-mail a resolução da prova. Mas eu só vou considerar e-mails enviados dentro do prazo de 4 horas. Então, no Moodle, eu sei exatamente o horário que você começou a prova. Você e todos os seus colegas. Então, eu vou saber fazer as continhas e saber se você mandou a prova dentro do prazo de 4 horas. Tá bom? Então, fiquem atentos com relação a isso também. Beleza? Combinado? Certo. Então, era isso, pessoal. Bom final de semana para vocês. Se cuidem, tá bom? Estudem e estou à disposição de vocês aí para as dúvidas. Um abraço.